Mas tu é um cara jovem, né? Com espírito velho. O espírito velho, Eu só gosto de música velha. Ixi, Maria. Galera do YouTube, tudo beleza? Tudo certo? Estamos aqui com Marcelo Cabral, isso? É isso aí. Descendente de português, né? Perfeito. Perfeito, né? Aliás, Meirelles, Braga, Cabral, os Que meus isso? 3 sobrenomes são portugueses, embora eu tenha sangue italiano também. É mesmo? Pô, descendente de nobre português, hein? Já viu que não é coisa baixa esse nome aí. A herança não veio, mas... A gente está aqui no Teolab, que fala sobre ciência e fé cristã, né? A gente está se encontrando aqui para falar sobre esse assunto. E o Marcelo Cabral, ele participa da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Isso mesmo. O Marcelo é economista pela Unicamp, me corrija aí, tá? Filósofo pela Unicamp e mestre em teologia, em divindade, que chama, acreditou, né? No meu caso é mestrado em estudos teológicos. Estudos teológicos, pelo Calvin Theological Seminary. Vamos avançar aqui. Como que essa relação fé e ciência mexe contigo? Né? Da onde que vem esse negócio? Como que tu se relaciona com isso? Eu vejo a sociedade hoje muito polarizada em vários campos. Tudo que polariza da mídia gera questões, gera debates. E das questões que tem emergido é o debate entre religião e ciência. Sabe que eu percebo que para as pessoas que não são cristãs, está meio que consolidado, assim, de forma geral, está mudando um pouco isso. Mas que a ciência derruba a fé, né? Que ela é muito superior e que a fé cristã é algo meio fraco, como o Roberto falou hoje, algo de gente ignorante, né? Uma coisa meio fácil de ser derrubada, né? Pois é, então a gente vê vários tipos de discursos que são muito mais ideológicos do que baseados no profundo estudo da questão. E obviamente eu tinha as minhas questões, minhas dúvidas sobre isso e vi a importância desse tema para a sociedade. De um modo ou outro, religião e ciência são duas das forças contemporâneas que dão o tom do mundo moderno, da forma como a gente pensa, vive e organiza as nossas vidas privadas e públicas. Então, saber ou compreender os modos como essas duas esferas podem propriamente se relacionar é fundamental. E assim, né, muita gente em crise de vida com isso. Total. Cristãos, de um lado, assim, não sabendo o que fazer. Não cristãos também, às vezes, repetindo uma narrativa comum de que a ciência atropelou a religião, que ela não tem mais lugar. Agora, quando você se debruça para estudar, até academicamente, a relação entre esses dois campos, você vai ver que a maioria das pessoas está mal informada pela essa forma como elas falam do diálogo. O diálogo é profundo e riquíssimo. E tem aí, cara, muita coisa boa para estudar, para aprender, e eu creio que isso tem um benefício enorme. Show de bola. Essa pergunta pra mim é a que eu acho mais bacana pra quem vai estar nos ouvindo, né? Que eu acho, né? Posso estar equivocado. Mas tu é um cara jovem, né? Com espírito velho. O espírito velho, Eu só gosto de música velha. Ixi, Maria. Mas tu é um cara jovem e que estava até esses dias no meio universitário e ainda está, evidente, né? Sim. Com a BC2. Qual dica tu daria para os jovens que hoje estão na universidade, que estão entrando, que estão lá, que vão ter acesso a muitas ideias e, no geral, pelo que a gente conhece da Universidade Brasileira, ideias que constantemente confrontam a fé cristã? É como se a fé cristã fosse algo assim da infância, até para quem é católico, né? A catequese, ou para os evangélicos também. É algo assim que ficou lá atrás, historinhas. Agora eu cheguei na universidade, agora eu vou aprender as ideias, agora eu vou falar coisa de gente grande. E ela vai ficar para trás, é isso que eu percebo. Né? As pessoas vão deixando a fé como algo da infância, algo até que as pessoas respeitam até certo ponto, às vezes nem respeitar, mas agora vamos falar sobre gente grande. Que dica tu daria para essas pessoas que estão na universidade? Então, eu estou entendendo que agora eu estou me dirigindo às pessoas que têm uma religião, né? Assim. Não necessariamente. Também pessoas que não têm, mas porque todas as pessoas estão buscando sentido para a realidade, né? Então, primeiro a gente tem que superar essa visão ingênua de que religião é simplesmente, sei lá, crenças infantis paroquiais. Ótimo. Assim, cara, eu não preciso gastar tempo para
falar grandes nomes do pensamento que tinham profundas convicções religiosas, né? Tu vê, nós vamos gastar tempo agora, mas as pessoas muitas vezes não sabem. Então, um exemplo de um dos grandes nomes da Revolução Científica, Isaac Newton, tinha mais trabalho sobre teologia do que sobre física. C.S. Lewis, G.K. Chesterton, né? E vários nomes aí da cena intelectual. Portanto, se você for pegar os ganhadores de Nobel, mais ou menos 60% a 70% são cristãos, nos últimos 100 anos. Outros 20% judeus, tal. Então, assim, acho que a gente já passou da época de achar que religião é coisa de gente burra, a não ser... Passou da época, mas eu percebo que pra galera demora, sabe? Não, isso é ignorância, não tem o que falar. Porque existem gente inteligentes em todas as religiões e ateus, né? Claro. Então, o que eu diria, de um modo geral, algo que eu até vejo em alguma medida um pouco mais do que uma década atrás, é um respeito, né? Assim, as pessoas de convicções ou desconvicções religiosas diferentes da sua, importância você respeitar, compreender, na minha visão, de que eu como cristão, que o meu cristianismo não é algo relacionado somente à minha piedade pessoal ou ao dia que eu vou na igreja, mas é uma força orientadora para como eu enxergo o mundo, né? Perfeito. E como eu oriento os meus afetos, a minha vida, meu modo de estar no mundo. Então, isso é fundamental. E eu diria, se você é cristão, você não precisa abrir mão de nada disso. Perfeito. Se você não é cristão, assim, eu diria que cobre respeito das pessoas, né? Eu vejo também alguns irmãos meus, às vezes, tendo atitudes extremamente desrespeitosas, cobre respeito, importante. mas também... Esse debate tranquilo é importante também, esse diálogo tranquilo. Respeite. Agora, usando uma boa provocação, tem um filósofo chamado Roy Clauser, tem um livro chamado Mito da Neutralidade Religiosa. E uma das coisas que ele defende, e a qual eu concordo, é que todo mundo, numa certa medida, é religioso. Perfeito. Claro, nem todo mundo crê num livro sagrado, nem todo mundo vai num templo religioso, mas todas as pessoas, mesmo o ateu dos ateus, têm certas convicções que orientam sua forma de enxergar o mundo, que não são provadas cientificamente, são anteriores a qualquer prova e baseadas em crenças fundantes, assim. Todo mundo é religioso nesse sentido, então a gente não está numa briga entre religiosos e não religiosos, a gente está num palco em que todo mundo tem suas convicções fundantes e a gente tem que achar um jeito bom aí de andar junto e de aprender um com o outro. Essa pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza que tu poderia ficar muito tempo falando, mas me causou muita curiosidade, eu ouvi isso ontem, sobre a tua tese de mestrado, né? Se puder dar uma pitada aqui, uma comentada, sei que pra ti não seja fácil, porque tu se debruçou isso, né, por um bom tempo, né? Mas evolucionismo e queda, é isso? Ou evolução e queda? Eu não gosto de usar nesses termos o evolucionismo. É teoria da evolução. Teoria da evolução e queda. É a doutrina cristã da queda, que é junto com a doutrina do pecado original. Perfeito. Só para explicar para o pessoal é o seguinte, pelo que eu percebo do título, né, o Marcelo fez uma relação entre a teoria da evolução que todos conhecem, né, de Darwin, e que tem chegado até nós com o neodarwinismo, enfim, e a queda, que é uma doutrina central para a fé cristã. Né? A fé cristã entende que o ser humano, em um certo momento, se afastou de Deus. E hoje está afastado de Deus. Por isso que Jesus Cristo é fundamental, nosso Redentor. Só que, enfim, a queda tem a ver com o casal Adão e Eva, né? Que eles cometem o erro lá de comer o fruto que era proibido. Mas parece que a evolução não trata muito bem de Adão e Eva. A evolução tem uma outra perspectiva a respeito dos primeiros seres humanos. Então, parece que são duas coisas que conflitam uma com a outra. E aí o Marcelo se autodesafiou, creio eu, né, a tentar responder alguma coisa nesse sentido. De forma, sem querer te ocupar muito tempo aqui, mas o que tu pode abordar um pouco sobre isso, assim, para o pessoal que está nos vendo? Primeiro, eu diria que existem bons livros sobre o assunto, para quem se interessar. Por enquanto, eu acho que nem em português, mas em inglês é uma literatura. Você deixa lá no link. Lá, sim, então, a gente coloca. Tem um livro, por exemplo, Evolution and the Fall, Evolução e a Queda, que é editado pelo James K. Smith e pelo William Kavanagh. São aqueles livros que cada capítulo é de um autor. Perfeito. Muito bom esse livro sobre o assunto. E outro é Finding Ourselves After Darwin, né? Encontrando a nós mesmos depois de Darwin. Que discute esses pontos também. Existe um certo consenso entre os teólogos
que a doutrina cristã que é mais posta em xeque, ou se a gente pode colocar nesses termos, pela teoria da evolução, é a doutrina da queda. Tem muita coisa da teologia cristã que a teoria da evolução não se relaciona, não tem problema nenhum. Sim, mas sim. a queda geralmente é vista como um ponto crucial. A minha dissertação foi o seguinte, tá? Foi a hipótese, a pergunta que me orientou foi assim: vamos partir do pressuposto que a teoria da evolução é verdadeira, tá? Na minha tese eu não discuto os méritos dela. Que é o consenso científico hoje. Isso, mas eu não estou nem querendo argumentar. Sim. Mas vamos supor que ela seja verdadeira. É possível a gente manter a doutrina da queda tal qual sua formulação clássica? Sim ou não? E aí, a resposta? A minha resposta é que sim, é possível. Mais ou menos assim, por que caminho tudo? Então, ele é organizado assim: a primeira parte eu vou explicar o que é a teoria da evolução, de modo simples. Então eu não lembro agora de cor, mas eu acho que eu coloco a teoria da evolução em 8 ou 9 afirmações centrais. São 9 afirmações centrais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Depois eu vou falar o que é o pecado original. Então eu concluo o pecado original também como um cluster, um conjunto de 6 afirmações importantes. Perfeito. Daí depois eu vou cruzar as 9 da teoria da evolução com as 6 do pecado original e entender exatamente onde conflita. Qual dessas 9 afirmações que parece que dá pau, que conflitua com as 6 do pecado original. A minha conclusão é que é muito menos, mas tem algumas lá que geralmente dá um pouco mais de dor de cabeça, que parece mesmo que conflito. Daí na parte final eu vou primeiro mostrar rapidamente o que foi escrito sobre isso, sobre outros autores, e vou propor algum caminho adiante. Nesses pontos que dá um pouco mais de choque, qual seria um caminho viável, né? E eu acho que tem alguns autores importantes que já propuseram, né? Tem a Lydia Jagger propôs um tipo de solução, que é bom, não é minha favorita. Dennis Alexander, né? O próprio Tim Keller, junto com outros autores, tem uma solução baseada muito no comentário do Derek Kidner. Então tem alguns caminhos, a gente chama alguns modelos teológicos possíveis aí, se manter fiel à ortodoxia bíblica e de considerar a ortodoxia científica também, sem ser um herege cientista nem um herege bíblico. Interessante. Então é esse caminho que eu tento. Eu mostro na minha tese pessoas que eu deixo de lado, né? Por exemplo, tem alguns cristãos que decidiram abandonar a doutrina da queda, falando, não precisa. Eu falo, esse não é um caminho que eu acho bom, não é um caminho que eu vou seguir. É mais complicado, né? Sim. Abandonar esse caminho. Sim, mas então eu não diria isso de modo geral. Mas, resumindo então, se considera alguém que, né, que crê na teoria da evolução, né? Não é uma questão de crença, é alguém que aceita a teoria da evolução, e para ti a queda é uma verdade também da realidade. Sem dúvida, né? Eu cito até... Você não abandona nenhuma coisa nem a outra, você continua cristão. Eu cito Chesterton, né? Que é um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a doutrina do pecado original é a doutrina empiricamente mais evidente do mundo. Exato. É o que eu penso também. Você olha para qualquer canto, ou se você tiver coragem de olhar para o seu próprio umbigo, você vê o quanto de problema existe por aí. Ela é bem auto-evidente. Exato. É claro que a doutrina bíblica não é só uma doutrina sobre a realidade do mal, mas é sobre a origem do mal também. Perfeito. Agora, a teoria da evolução, eu creio que ela é uma teoria muito bem estabelecida. Tem aí os seus muitos críticos. Ela é uma doutrina vastamente aceita pela comunidade científica. Eu usei o termo consenso, mas acho que vastamente aceita fica mais... Não, consenso só que eu, como toda teoria, tem os seus problemas, tem suas questões, e estamos abertos aí, né? Uma coisa só importante, né? O vídeo não é sobre a ABC2 sobre mim, mas é porque eu sempre gosto de enfatizar que a ABC2 em si, ela não tem uma posição nesse debate entre importante. As diferentes visões sobre criação e evolução. A ABC2 não. Mas, obviamente, os seus membros, eles têm liberdade de suas posições. Então, eu tenho a minha, cada um pode ter a sua. Maravilha. Pra gente encerrando, o cara que tá vendo aqui, o Guri a Guria, ele quer sair do nosso vídeo aqui, por exemplo, e quer ler um livro para entender melhor um pouco do que a gente falou. Um livro que trabalhe bem esses assuntos, mas que seja acessível também, sabe? Nada muito pesado, assim, muito acadêmico. Se tu pudesse indicar um livro pra pessoa
terminar o nosso vídeo e poder se inteirar melhor do assunto. Entendeu o que a gente Olha, primeira dica, entra no site da ABC2, lá a gente publicou já 16 livros, sempre em parceria com editoras, então procura, tem muito material bom. A gente trouxe para o Brasil não livros de segunda mão, assim, a gente procurou o que existe de melhor no mundo, Isso livros que são usados assim como livro-texto em Oxford. Não é livro de brincadeirinha, né? Não. Isso é importante. Mas, então, muita coisa. Agora, já que a gente acabou com esse tema aí de criação e evolução, a minha sugestão nesse tema é o livro do Dennis Alexander, Criação ou Evolução. Precisamos escolher? É um livro muito bom, um livro importante aí que a gente lançou. Fica a minha sugestão de hoje. Galera, muito obrigado. Esse foi o papo com o Marcelo Cabral. Marcelo, show de bola, cara. Prazerzão estar falando contigo. A gente se fala. Valeu!